Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje o conteúdo vai ser bem tranquilo, bem simplesinho, tá pessoal? Bem objetivo, né? Nós temos aqui o princípio de Pascal, tá? O que é o princípio de Pascal? É uma lei da mecânica dos fluidos, certo? E ela afirma que a pressão aplicada sobre um fluido em equilíbrio estático é distribuída igualmente e sem perdas para todas as suas partes, inclusive para as paredes do recipiente em que está contido. Esse princípio, então, foi enunciado pelo francês Blaise Pascal. O que ele quer dizer com isso? Gente, se tu varia a pressão em qualquer ponto, por exemplo, aqui eu estou fazendo uma força para baixo, né? Então eu estou variando a pressão nesse ponto, e eu vou ter uma variação de pressão igual em todos os outros pontos, mas o que me interessa é aqui embaixo, esses dois pontos aqui embaixo do êmbolo. Êmbolo é essa parte aqui, e ela desliza, né? Só não deixa o fluido subir, tá? Não deixa o fluido vazar, ele verda. Além de duas funções, além de deslizar, ele tem que vedar. Então Pascal enunciou o seguinte, basicamente com as minhas palavras, né? Quando tu varia a pressão em um ponto de um determinado líquido, todos os outros pontos sofrerão a mesma variação de pressão. Então, se aqui no lado 1 eu fizer uma variação de pressão no lado 1, eu vou ter uma variação de pressão igual no lado 2, em todos os pontos, mas o que me importa aqui é o lado 1 e o lado 2. Certo? Variação de pressão. Todo mundo sabe que pressão é força por área. Então, eu vou fazer F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Aqui ele isolou diferente, ó. Ele passou o A2 para cá e o F1 para cá, ó. Ficou A2 sobre A1, passou o A2 para cá, e o F1 para o outro lado, F2 sobre F1. Então, mas é a mesma relaçãozinha matemática, tá? Ó. Tá? Mas vejam, o que tu precisa entender é que se varia a pressão aqui, eu vou ter a mesma variação de pressão. Então agora, imagine que caiba aqui nesse lado aqui, ó, o dobro. E se tu faz uma força para baixo, esse cilindro aqui, ele consegue fazer uma força F1 para baixo. Do outro lado, como cabe duas vezes o mesmo cilindro, então ele faria duas vezes essa força F1 aqui. Então eu poderia dizer que a F2 é o dobro da F1. E nós vamos ver essa relação de proporcionalidade e não muito a aplicação da fórmula, tá? Então, mas vamos lá. Então, a fórmula, se nós precisarmos dela, vai ser assim, ó. Primeiro, que a variação de pressão no lado 1 é igual à variação de pressão no lado 2. Não usamos essa fórmula, é uma afirmação, é o princípio de Pascal. Mas variação de pressão 1 é F1 sobre A1, né? Igual a força 2, que é a variação de pressão 2, tá? Então, variação de pressão, ou pressão seria força por área. Então, a variação de pressão 1 é F1 sobre A1, variação de pressão 2 é F2 sobre A2. Se precisarmos dessa fórmula, a gente vai usar, mas vamos tentar resolver sem a fórmula. Gente, direto resolver os exercícios, porque é muito fácil. Eu não sei se a minha figura vai aparecer bem direitinho, mas acho que sim, acho que vai dar. Então, nós temos aqui, ó, o enunciado diz assim: a prensa da figura tem áreas iguais a 5, tá? Então, vou ampliar aqui, 5 centímetros quadrados e 200 centímetros quadrados, certo? Qual a força F2 que devemos aplicar no lado da área maior, que é F2, para equilibrar uma força de 30 newtons na área menor? Então, se ele fizer uma força de 30 newtons aqui na área menor, que força eu vou ter que fazer aqui para manter em equilíbrio? Ora, então vamos lá. O 1 é a área menor. Então, eu conheço a força da área menor, que é 30. Eu conheço a área menor, que é 5, igual a maior, que é F2, que eu estou calculando, e a área maior é 200. Eu vou passar esse 200 que está dividindo, multiplicando, 200 vezes 30 dividido por 5. Isso é igual a F2. Só fazer essa conta. 200 vezes 30 dividido por 5. Ó, 200 vezes 30 dividido por 5. Dá uma força F2, em termos de força, de 1.200
newtons. Ok? Bom, essa é aplicando a fórmula. Que fórmula? Essa aqui. Agora, vejam bem. Pela regra prática, vamos fazer aqui do ladinho. Pela regra prática, a gente vai fazer assim, ó, o maior dividido pelo menor. Tá? Isso aqui a gente vai encontrar a vantagem mecânica, conhecido também por VM, tá? Vantagem mecânica. Então vamos pegar nosso gráfico. O que eu tenho? Eu tenho a área maior e a área menor. Força eu só tenho uma, não posso fazer. Ou é força com força e área com área. Ah, mas pode ser, sim, não importa se tu usar área ou usar força. Eu vou fazer aqui 200 dividido por 5. A área maior é 200, a menor é 5. Isso vai dar 200 dividido por 5, vai dar 40. O que é o 40? 40 vezes. 40 vezes. Significa que essa força é F1, tá? Vai no outro lado, né? Tu faz uma força aqui, no outro lado, na área maior, tu vai ter uma força 40 vezes maior, tá? A área maior, lembrando também que a área maior, tu vai ter a força maior. E vice-versa, tá? Então, a área maior, força maior. Se tu tá pensando na área menor, tu vai ter a força menor daí, tá? Então, aí o cara aplica uma força F1 de 30 vezes, de 30 newtons. E ela vai sofrer um aumento de 40. Então, quanto é que é F2? 30 vezes 40, a F2 vai ser igual a 1.200 newtons. Como a gente calculou aplicando a fórmula. Tá? Área maior dividido por área menor. Tá? Vamos ver a outra força, outro exemplo, bem tranquilo também. Tá? É muito fácil isso aí, tá, pessoal? Muito fácil, não precisa se assustar. O professor Marcos vai... Primeira coisa é deixar o aluno tranquilo, né? Então, de novo, eu tenho aqui, ó, um engenheiro deseja construir uma prensa hidráulica capaz de ampliar uma massa de 40 kg, aqui não é ampliar, é equilibrar uma massa de 40 kg, equilibrar com uma massa de 800 kg, 40 kg do lado menor, e ele quer 800 kg. Pode trabalhar com massa? Antes era Newton? Pode. Então, determine a área 2. E normalmente é isso que a gente tem na indústria, né? Nós temos uma massa, uma força, e eu quero ampliar essa força, a minha capacidade de trabalho, minha capacidade de levantar uma massa, eu quero ampliar ela. Esse é o ganho. Mas para aí eu preciso verificar, mas e a área? O que eu tenho que fazer com a área? Então nós vamos ver, ó. Sempre área maior. Ah, mas agora não é área. Então tu vai fazer a massa maior, 800, dividido pela massa menor, que é 40, tá? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 20 o quê? 20 vezes. Significa, ó, se a massa aumentou 20 vezes, é porque a área tem que ser 20 vezes maior. Então, A2 vai ser igual a área 1 vezes 20. Então, A2 vai ser 5 vezes 20. A2 tem que ser 100 centímetros quadrados. No primeiro exemplo, eu determinei a força. No segundo exemplo, eu determinei quantas vezes a área tem que ser maior. Tá? Então, é bem tranquilo. Vamos ver agora um outro exemplo. Esse eu não tenho... Me ocorreu agora. Não tem problema, tá? Eu vou desenhar aqui bem bonitinho para nós. Então, não tem problema. Ó,
uma prensa, certo? Lado menor e o lado maior, tá? Tá aqui o êmbolo, tá um pouquinho borrado, sobrou um pouquinho de álcool em cima. Então aqui tá o êmbolo, tá? Eu faço uma força de 180 newtons aqui. Essa área aqui é 40 centímetros quadrados. E essa área aqui é 2 centímetros quadrados. 40 centímetros quadrados, a maior, e a menor é 2, tá? Desproporcional, certo? Eu quero saber quanto de força eu preciso fazer aqui para equilibrar esses 180 newtons. Quanto é que é essa F1? Eu chamei aqui o lado 1 e aqui o lado 2. Pô, professor, agora tu quer saber a menor. Mas vamos lá. O que eu tenho que fazer? Sempre a maior, 40, dividido pela menor, que é 2. 40 dividido por 2 dá 20. 20 o quê? 20 vezes. Isso aí, ó, 20 vezes. Gente, essa área, a área maior, é 20 vezes maior que a área menor. Então, essa área é 20 vezes maior, tá? Essa área é 20 vezes maior. Portanto, essa força é 20 vezes maior. Se eu quiser saber essa força, que é 20 vezes menor, em vez de multiplicar, agora eu vou dividir. Eu vou pegar os 180 e vou dividir por 20. Quanto quer saber o maior? O maior, eu faço 20 vezes, tá? Multiplica. Quanto quiser saber o menor, um lado menor, tu pega o 20 e divide. Tá? No caso aqui eu tenho a força maior, eu quero saber a menor. Eu descobri que a relação é 20 vezes. Então essa área é 20 vezes menor e essa força vai ser 20 vezes menor. Se ela é 20 vezes menor, tem que pegar essa força e dividir por 20. Tá? 18 dividido por 2 dá 9 newtons. Então a F1 igual a 9 newtons. 180 newtons aqui, 9 newtons aqui. E assim, gente, vocês vão... Ah, professor, é só isso? Sim. Na próxima aula a gente vai ter... Vou explicar a questão do deslocamento. Porque vocês, como a gente viu hoje, a gente tem aqui uma vantagem. A vantagem mecânica. Mas na física, ora, tu faz uma força aqui e ela amplia 20 vezes. Gente... Tá aparecendo energia do nada, isso não acontece. Mas é porque na física, sempre que tu tem uma vantagem mecânica, tu vai ter, acompanhado a ela, tu vai ter uma desvantagem. E essa desvantagem, daí, como tu consegue ampliar a força, essa desvantagem vai ser no deslocamento aqui, ó, do fluido. Aqui desloca mais e aqui desloca menos. Onde a força aumenta, mas isso é para outra aula. Vamos ficar tranquilo, vamos deixar para a próxima aula, tá bom? Então até a próxima, gente, um abração, tchau, tchau.